Olá, meu povo! Hoje estamos aqui transmitindo uma live por dois canais. Eu estou aqui tentando me adaptar a dois celulares, tá bom? A gente está fazendo a live pelo Instagram, @movit Academia. Ai, que demais, o pessoal entrando. Gente, tudo bem? Que bom ver vocês todos! Que delícia! Tô muito emocionada. E o pessoal do Facebook também, que curtiu lá a página da Movit Academia. Nós estamos hoje com dois canais rodando ao mesmo tempo a nossa live de hoje, que é com o Rodrigo Teles. O Rodrigo Teles vai conversar com a gente sobre inteligência emocional. O Rodrigo é um estudioso do assunto, faz muito tempo que ele estuda, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Moura, da Movit Academia de Ourinhos. Eu sou gestora lá. Oi, Rossi. Eu sou gestora lá na Movit Academia de Ourinhos e sou professora de jiu-jitsu também. Eu ministro aula de jiu-jitsu tanto para os adultos quanto para o infantil. Meu aluno mais novo tem 3 anos. O Rodrigo já está com a gente aqui no Instagram. Boa, Rodrigo. Vamos com a gente. Eu estou com fone porque o áudio do celular não está muito legal. Então, Olá, olá! Carol, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Joia, tudo bem também. Viu? Eu preciso pedir que você entre lá no Facebook também, Da Movit? para a gente conseguir, para a gente tentar conseguir dividir a tela do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Ok. Vê se você consegue solicitar. Eu nunca fiz pelo Facebook, hoje é a primeira vez que estou fazendo, porque a gente tem seguidores diferentes, né? Não são os mesmos que estão Tá. no Face que estão no Instagram. Então, só para falar para as pessoas, vamos lá, Carol da Movit Ourinhos, Tô hoje no aqui. nosso papo, nosso, nossa live de conteúdo, vamos lá. É com o Rodrigo Teles, que já está na telinha do Instagram. Quem aí do Facebook tiver Instagram, pode ir lá no canal da Movit Academia, curte lá a Movit Academia, que o Rodrigo Teles já está lá para a gente conversar. A gente está tentando aqui colocar a tela duplicada também no Facebook. Aliás, se alguém aqui do Instagram souber como nos falar, como a gente faz isso, eu acho que é o mesmo processo, eu imagino, não sei. Eu já tô vendo aqui pela página da Movit. Já tô vendo você aqui no Face, mas não tô vendo nenhum local Como aqui para eu solicitar entrar com isso? você. É, Eita. Bom, vamos deixar ligado assim. Daqui a pouco vai aparecer os meus professores encarregados da parte de tecnologia e eles vão e eles não me orientam aqui. Ai, pausar, queria ok. muito. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo. Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui. Por acaso, edição de texto, modos, não. Talvez você tenha que me convidar aí, Carol. Será? Pera aí, então, vamos ver. Talvez. Vamos ver se eu consigo. Eita, agora perdi tudo aqui. Ah, pronto, peraí. Eu acho que esse negócio a gente vai ter que deixar para depois, Rodrigo, porque eu não estou conseguindo configurar e eu estou com o celular da minha filha, então tá muito suave o negócio aqui, viu? Vou te falar. Pessoal, ô Rodrigo Vilela, tá? Que é da Movit, você que acabou de entrar aí, meu querido, peça para o Fabiano dar uma entrada para ele me orientar como que a gente duplica a tela lá no Facebook para a gente poder fazer a transmissão pelo Face também ao mesmo tempo. Logo alguém vai aparecer aí pra gente. Vamos lá. Ah lá, apareceu que você está assistindo comigo, mas não fala como Isso. entrar. Ah lá, alguém já vai orientar a gente logo mais, tá? Então vamos lá. Estou Ok. hoje com o Rodrigo Teles, meu grande amigo, companheiro. Estamos aí numa jornada há pouco tempo, né? A gente se conhece há bastante tempo. Conheço o Rodrigo antes de eu abrir a Movit, na época que eu fiz o Empretec. E agora a gente estreitou laços desde o final do ano passado, né? É isso aí, Carol.
Então, estou muito feliz em te receber aqui. E eu queria que você falasse assim pra gente, contasse um pouquinho, rapidinho, o que que você faz, um breve currículo. Ok, vamos lá, rapidinho então, Carol. Primeiro, parabéns pela sua iniciativa de fazer essas lives, né? Não, exige bastante energia para fazer tudo que você está fazendo, então, primeiro, parabéns de compartilhar, Muito trazer pessoas obrigada. para compartilhar conteúdo, né, com o pessoal que segue você, o pessoal da Movit, né, e aberto para todos. Então, primeiro, parabéns. E segundo, que é um prazer para mim poder Muito estar aqui e falar um obrigada. pouquinho, né, para a tua audiência, para o pessoal também que eu convidei e veio participar aqui. Para mim é um prazer enorme, né? Rapidamente sobre mim, eu atuo como empreendedor e empresário há 17 anos, aqui na cidade de Uhum. Ourinhos. Eu não sei quantas pessoas aí tem de Ourinhos, né, aqui na nossa região. E nos últimos sete Bastante, viu? anos, bastante, nos últimos 7 anos, eu me dediquei muito ao desenvolvimento humano, né? Eu comecei Uhum. a me redescobrir como pessoa há mais ou menos 7 anos atrás. E eu gosto de dizer que o mesmo remédio que eu tomei é o remédio que eu receito para as pessoas que querem também fazer, né, algo diferente, de ter a oportunidade de viver uma vida extraordinária, né, identificando o seu Uhum. potencial e desenvolvendo esse potencial para fazer cada vez mais, para poder realizar os seus sonhos. E para fazer isso eu fui me profissionalizar e hoje eu ajudo também as pessoas através de treinamentos, através de cursos de alto impacto, para que as pessoas consigam, né, despertar esse potencial interior e fazer mais, realizar mais, alcançar os seus objetivos e realizações, né? Rapidamente é isso que eu faço, né? Além de mentoria Isso. que eu faço também com outros empresários e coisas desse gênero. Tem bastante coisa, não quero Legal. tomar o tempo aqui da nossa live falando sobre mim. Não, mas legal. O pessoal, acho legal a gente se apresentar, né? O pessoal conhecer o gente boa que a gente tem aqui na nossa região, né? Porque existe um preconceito de que as coisas boas sempre estão na capital e não é verdade, né? A gente tem um profissional como você e como vários outros profissionais aí e que são ótimos, que estudam pra caramba e que entregam um trabalho muito bacana mesmo. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre inteligência emocional, né? Logo que a gente começou a pensar em fazer lives de conteúdo, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, né? Por quê? Porque a gente, mais do que nunca, precisa de inteligência emocional para lidar com que a gente está com essa nova realidade que a gente está lidando agora, que não é que é muito nova para todo mundo, né? Então eu pergunto, o meu sogro mora comigo, tem 72 anos, e esses dias eu perguntei para ele, esses dias não, logo que começou, na verdade, logo que eu fechei, que tive que fechar a Movit, eu falei para ele, viu, o senhor já passou alguma coisa parecida com o que a gente está passando agora? Ele falou assim, não, nunca. Ou seja, 72 anos nunca viveu o que está vivendo, né? Então, eu acho que falar de inteligência emocional agora é de extrema importância para a gente ajudar as pessoas, né? Então, eu queria que você me falasse o que que é ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ok. Inteligência emocional, Carol, é fácil de resumir. É a capacidade que eu e você, que cada um de nós tem de identificar, né, as emoções e os sentimentos que eu estou sentindo neste momento. E também, se eu estiver envolvido com outra pessoa num diálogo, também identificar essas emoções e os sentimentos na outra pessoa e, baseado nessa identificação, nesse reconhecimento, eu tomar ações baseadas na racionalidade. Uhum. Então, eu sinto algo, eu sei o que eu estou sentindo, eu racionalizo o que eu estou sentindo e, baseado nessa racionalização, eu tomo uma ação. E aí, quando a Aham. gente fala que uma pessoa tem um nível de inteligência emocional alto ou baixo, depende muito do que tipo de ação que a pessoa tem no momento de forte estresse emocional. Então, é por isso que muitas pessoas falam que se arrependem de algo que falou ou que fez em determinados momentos, porque estava sob forte Uhum. pressão emocional e fez algo, né, de forma não racional Sim. e veio e depois que conseguiu raciocinar falou, puxa, eu não deveria ter feito aquilo. Então, o Quantas nível de vezes, né? inteligência emocional cada vez mais alto, mais eu consigo fazer o que eu chamo de uma ação consciente.
Então, Aham, a ação consciente ela só é possível através da racionalização daquilo que eu estou sentindo naquele momento. Porque se eu não aham, racionalizar o que eu estou sentindo, eu simplesmente ajo por instinto, o que é conhecido como reação. Né? Eu reajo pelo aham. instinto, né? Muitas vezes pelo instinto Explosão, animal, né? e muitas vezes pode ser explodir, pode ser gritar, pode ser bater em alguém, pode ser bater numa mesa, pode ser chutar alguma coisa. Aham, Né? Então, essa reação ela pode acontecer de várias formas. Então, inteligência emocional aham. é essa capacidade que eu tenho de, em um momento que eu estou sob forte estresse emocional, conseguir raciocinar no que eu vou fazer, no que eu vou falar. Tá. Tá? E deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver com isso também, que eu fico me perguntando aqui, né? Eu tenho estudado há pouco tempo, na verdade, né, sobre isso, sobre inteligência emocional, tenho feito cursos, enfim, tô tentando melhorar a minha inteligência emocional, né? E eu acho que quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente desenvolve, as coisas parece que vão clareando, né? Eu sinto que a luz do sol brilha mais, essa é a minha definição. Mas para as pessoas que têm um estado de depressão, também conseguem utilizar a inteligência emocional para tentar contornar esse estado de depressão, não uma depressão que já tenha que ser tratada com um médico ou com um tratamento medicamentoso, mas um estado depressivo, porque todos nós temos estados depressivos e cada um tem que lidar de uma maneira com isso. Uhum, existem estados depressivos em níveis, né? Existem estados depressivos crônicos, e existem estados depressivos pontuais. Então, por exemplo, durante um dia, uma pessoa comum ela pode ter momentos depressivos. Não significa que Aham, ela está num estado depressivo permanente. Né? certo. Até onde eu estudei sobre inteligência emocional, Carol, e eu venho estudado muito sobre inteligência emocional nos últimos 7 anos, a única forma de uma pessoa sair de um estado depressivo crônico é através do autoconhecimento e do desenvolvimento da inteligência emocional. Não existe outra forma que não seja medicamentosa, né? Porque a verdade é que a medicamentosa, ela não resolve a causa, ela resolve o Sim, ela sintoma, abranda, exatamente, exatamente. Ou né? seja, a pessoa que faz o tratamento medicamentoso, eu posso falar isso de carteirinha, porque já tive isso na família, e ainda bem o médico foi super, assim, achei o cara muito ponderado no que ele sempre falou desde a primeira consulta. Ele dizia, olha, isso daqui é só para tirar desse estado profundo. O resto você vai ter que conseguir através de terapia, de, né, sua análise com a psicóloga, enfim. Por quê? Porque isso aqui não vai resolver o seu problema, a raiz do seu problema, né? E aí, mas me diga uma coisa, eu consigo, tem alguma ferramenta ou alguma dica para eu desenvolver minha inteligência emocional nesses tempos que estamos vivendo? Porque eu percebo que tem bastante gente que ou está tendo muita raiva por tudo que está acontecendo, né? Então, culpa o governo, culpa a China, ou culpa o corona, enfim, né? E fica muito bravo e eu quero abrir o comércio de qualquer jeito, ou não, vamos fechar de qualquer jeito. Tem reações explosivas, assim como tem pessoas que estão paralisadas, né? Então, o que Uhum. que a gente pode fazer, o que que poderia fazer para melhorar isso? Você falou de duas coisas, né? Uma está relacionada com o medo, né? Que são as pessoas que estão retraídas, né? Então isso tem Aham, a ver com o medo, né? E a outra que você falou das pessoas que estão com raiva tem a ver com a intolerância, hum, né? Então o que eu tenho visto muito, principalmente na internet, né? Até porque estamos em isolamento, é é, que ou as pessoas estão com medo ou as pessoas se tornaram intolerantes. O que é a intolerância? A intolerância nada mais é do que a ausência da empatia. E a aham, intolerância, eu vejo pessoas querendo colocar a sua opinião goela abaixo no outro. sim, Ou seja, Carol, se você não concorda comigo, eu tenho que arrumar um jeito de convencer você a pensar da minha forma. Eu tenho visto muito isso, né? Não só com as pessoas em relação aos políticos, mas também com as pessoas em relação com outras pessoas e as pessoas em relação com exatamente. empresas. Eu tenho visto esse Muito, movimento. muito. Aham. Então, É, para quem está com medo, né, eu ah, gosto muito da filosofia budista,
porque a filosofia Ah, eu amo. budista ela fala muito da impermanência. Aham, E quando a gente fala de impermanência, é algo que nos ajuda muito quando nós estamos com medo. Porque muitas vezes as pessoas que têm medo, elas começam a projetar esse medo para o futuro. Então, assim, nunca aham, mais, né? Geralmente as pessoas usam a palavra, nunca mais isso vai voltar ao normal, ou nunca mais isso vai acabar. E a mente acaba projetando isso para o futuro. E ela não consegue ver um futuro com luz, ele consegue ver um futuro sombrio. E a aham. impermanência, né, que vem do budismo, inclusive é a essência do budismo, ela nos traz que nada é permanente. Ou seja, isso também vai passar. Daqui a pouco Vai. isso vai passar. Ao passo que isso E eles também, usam né, ele tem muito. o viés. Pode falar, Carol. Eles usam muito o exemplo que eu gosto. Eu ouço muita coisa da. Ouço e leio, ouço os podcasts dela, da Monja Coen. Eu gosto muito dela. E ela sempre compara com os movimentos da natureza. Né? Então eu acho isso muito bacana. Então, nada é como era antes. Hoje não vai ser igual amanhã, que não foi igual ontem, mesmo que as pessoas estejam com as mesmas roupas, sentadas nas mesmas cadeiras, né? Não vai ser igual, mesmo que a gente fale o mesmo assunto, né? Então eu acho isso muito bacana. Então ela sempre compara isso com a natureza, que é isso. E a natureza tem nos ensinado muitas coisas, né, nos dias atuais. Sim, sim, então, quando a gente consegue, quando eu consigo abraçar o conceito da impermanência e entender isso na essência, eu paro de ter medo, eu começo a ter mais fé naquilo que está acontecendo e consigo retirar grandes aprendizados do que está acontecendo, porque tudo, absolutamente tudo na nossa vida, ela não tem, ela não é nem boa nem ruim, nada que acontece na nossa vida é bom ou ruim. Eu determino se vai ser bom ou ruim. Depende de qual Uhum. ângulo que eu decido enxergar. Então, se eu decidir Aham. enxergar algo por um ângulo sombrio, aquilo se tornará sombrio. Se eu decido observar por um ângulo da luz, aquilo será luminoso. Então, todos nós seres humanos, que imprimimos nas coisas que acontecem se é bom, se é ruim. Aham. Eu gosto muito de ouvir o Ricardo Mello, não sei se você conhece o Ricardo Mello, e hoje de Não. manhã ele falou justamente sobre a impermanência, né? O Ricardo Mello, ele tem um trabalho maravilhoso que ele faz, ele chama de Pílulas do Evangelho, né? Onde ele traz sempre uma mensagem de consolo, né? E agora, então, quando nós estamos em época de pandemia, ele tem falado muito sobre isso, né? Falando, pessoal, isso também vai passar. Que tal você apreciar este momento e tirar deste momento aquilo que é positivo? Fazendo a seguinte pergunta a você mesmo: o que eu estou aprendendo com isso? Se você é uma pessoa que está isolada com a tua família e não está fácil a convivência com a família, né, é você olhar para você e perguntar: o que eu aprendo com isso? O que esse momento Exatamente. está, o que esse momento está me servindo de espelho para eu olhar para alguma coisa que eu não estava olhando antes? Porque se a convivência com a família não está bom, se a convivência de você com você mesmo não está bom, isso não começou agora. Isso já estava Não, de aí. Agora jeito você está maneira. tendo só uma oportunidade de olhar para isso com mais intensidade. Então, o que está Exato. acontecendo agora não começou agora. Isso já começou faz tempo. A única diferença é que agora as pessoas estão tendo a oportunidade para parar e ter contato direto com isso. Aham. Eu acho que. Então, a única. Aí eu queria te questionar uma coisa. Eu concordo com tudo isso, exatamente. Acho que a gente. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu nunca gostei de cozinhar, nunca gostei de cozinhar. E agora eu preciso cozinhar. Né? Porque o Christian não está aqui todo o tempo do mundo para fazer comida. Ele está de plantão, ele vai para o hospital, etc. Então eu tenho que cozinhar. E outra, eu tenho que fazer coisas saudáveis. Não dá para ficar pedindo comida o tempo inteiro, né? Porque senão a gente não vai passar essa quarentena. Então isso é uma coisa que eu estou fazendo muito. Outra coisa que eu estou fazendo muito, eu sempre odiei ir ao supermercado. Então eu nunca sabia preço de nada, nada. Sempre o Christian que fez. Só que eu sou a eleita da casa para ir. Então agora eu vou no supermercado e eu cozinho. Então eu tô aprendendo muito a falar, eu nunca vou fazer. Não, você vai. E o dia que você tiver que fazer, faça o melhor que você tem.
né? Tipo, usa o que você tem e faz da melhor forma possível, que é o que eu tenho feito. Então eu dou risada de mim Uhum. mesma, né? De tantas vezes que eu falei não. E outra coisa mais engraçada, a terceira, que eu sempre falei assim, eu não quero joias, eu não quero viagens, eu não quero dinheiro. O que eu quero mesmo é um motorista para mim, porque eu dirijo muito, dirigia, né, muito. Bom, agora eu tenho o Christian, né, porque ele me acompanha em tudo, só que como só eu desço do carro, então ele é o meu motorista particular. Eu falei, nossa, é muito chique ter um motorista como você. Mas enfim, só para descontrair um pouco. Mas o que eu queria Ok. dizer é o seguinte, eu acho que realmente a gente tem, eu pelo menos, né, acordo todos os dias e eu costumo muito olhar para o céu azul, né, percebo que a natureza está reagindo positivamente para ter forças para continuar todos os dias, né? Então vou dar o meu exemplo. Eu sou uma empresária que tem uma academia e que tive que fechar as portas da academia. E o futuro é incerto, né? A gente está vivendo Uhum. no momento que a gente não sabe quando que eu vou reabrir a academia. Se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 2 meses, 3, a gente não sabe. E tem pessoas que perderam o emprego, né? Então são coisas que definitivamente não dependeu de mim ou da pessoa perder o emprego, foi toda uma calamidade, né? Que é mundial, não é nem de Ourinhos, né? Que levou a isso. E aí a gente falando Uhum. tudo isso, né? Até perguntei para você, porque parece que a gente, assim, como é que eu vou chegar para uma pessoa que perdeu o emprego, que não tem dinheiro, que não tem perspectiva e fale, seja feliz e faça o seu melhor? Né? Às vezes parece que a pessoa vai olhar e falar assim, filha, você tá louca, né? Você tá brincando de ir contente, ou você tá aí na sua casa felizona, você não tá trabalhando, qual é que é a sua? Uhum. É um ótimo ponto esse, Carol. E assim, você sabe que eu coordeno 2 grupos de mentoria para empresários e os empresários, eu falei ontem, na mentoria de ontem para eles, que é assim, né? E fiz uma pergunta para eles. Vocês querem fazer parte da solução ou vocês querem fazer parte do problema neste momento? Mas como assim, Rodrigo, fazer parte do problema ou da solução? Porque o tema que estava em discussão é se eles demitiam os colaboradores ou não. Hum, Eu falei, bom, vamos fazer um exercício, né? Se você demite essa pessoa, né? Imagina um circo, você demite essa pessoa. E aí a esposa ou o marido já foi demitido. Então essa é a única uhum, pessoa que está trazendo renda agora. Aí você demite essa pessoa. Aí são 2 pessoas desempregadas em casa. Vamos pensar numa outra alternativa? Vamos pensar numa alternativa, né, que são as flexibilizações que o governo está trazendo agora, de você conseguir fazer uma pausa no contrato de trabalho e fazer isso, né, de forma que você não prejudique a outra pessoa, onde ela tem ainda uma renda. E eu estou falando isso, Carol, porque é, nós fazemos parte desse círculo. sim, Nós oh, fazemos não parte tenho desse dúvida. círculo. Né? Então, essa pessoa que Aham, você falou aí que está desempregada, ela foi demitida por alguém. Ela foi demitida uhum, por alguém. Alguém a demitiu. Então, nós que trabalhamos, que somos empresários, nós temos uma responsabilidade muito grande em mãos. Muito grande. E eu digo o seguinte, tenho muito. falado também nas mentorias. E aqui, Carol, é o mesmo exercício, né, que eu acabei de falar de uma pessoa que está em casa e não está conseguindo conviver com ela ou conviver com as pessoas. Está difícil essa convivência. Isso não começou Aham, agora. Da mesma forma para os empresários, né, que estão passando por dificuldade, né, essa dificuldade ela só está nua e crua agora na nossa frente. É uma dificuldade que ela não é nova. Ela não é nova. Ela já vem se arrastando. No entanto, muitos de nós nunca paramos para olhar para essa situação. Né? Como, por exemplo, eu ouvia uma live esses dias de uma pessoa falando o seguinte: quanto tempo a sua empresa consegue. Vamos imaginar o seguinte, né? Nós estamos passando por essa pandemia, né? E você, Carol, tem uma academia que está proibida de funcionar. O seu ramo de atividade está proibido de funcionar. No entanto, exatamente. existem outros que não estão proibidos de funcionar. Uhum, Né? Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que passou essa pandemia. E aí, por algum motivo, aconteceu alguma outra coisa no mercado, que o seu segmento foi proibido de novo de funcionar. E você, de uhum. novo, entra em dificuldade. Será que tem alguma coisa
o que esse evento traz de aprendizado para nós? O que o primeiro trouxe de aprendizado para Aham. nós? Isso. Tá, e se acontecer de novo, eu estarei melhor preparado? Então, eu sei que você está fazendo movimentos de ir para o online, de levar as aulas para o online. Então, nós estamos sendo forçados nesse momento a fazer coisas que nos tiram da nossa zona de conforto e que já estavam no nosso nariz há muito tempo. No Com toda entanto, como nós certeza. estávamos na zona de conforto, tudo estava funcionando adequadamente, isso não tirou o nosso chão. Só que agora Uhum. vem essa pandemia e tira o chão. E aí a gente se vê forçado a fazer o seguinte: bom, ou eu desisto, ou eu faço algo diferente. Muitos Uhum. estão desistindo. E eu estou falando isso para empresários, né? Não só para você, mas outros empresários que estão nos ouvindo também, que para quem foi demitido, para quem está indo para casa, né? Isso vale para você também. Que é assim, você já parou para pensar que um dia você poderia ser demitido? E ó, e eu E vou falar esse uma dia coisa. chegou. E Pois aí, é, o que você e vai fazer esse dia, e agora? o que que você vai fazer agora? E olha, eu vou dar dois exemplos de duas conhecidas que, assim, olha, eu tiro o chapéu para elas duas. Uma é uma amiga minha de Santa Cruz, a Dulce. Ela tem uma loja de roupa, né? E aí ela, né, o movimento também nas lojas diminuiu muito, gigante. Ela teve que fechar assim, fechar as portas da loja, tá lá montando os looks dela todos os dias. Percebo que tem uma movimentação, mas eu imagino que esteja difícil vender, né? E aí ela começou a fazer bolinhos para vender. E tá sendo o maior sucesso o bolo dela, né? Bolo inglês. Uma outra pessoa que está afastada, ela está empregada, porém ela está afastada do trabalho porque ela está gestante, que é a Flávia, que é a mulher do Rodrigo, que é professor lá na academia. A Flávia está fazendo vasinhos vasinho de planta com cactos, com suculentas, chama suculentas. Aliás, eu preciso Suculentas, encomendar o conheço. meu. É, que estão ficando lindos. Então, assim, algumas pessoas realmente estão se virando, né? Não é fácil. Então, assim, eu acho que um dos recados. Nossa, minha mãe tá aqui. Mãe! Não acredito! Ê! Olha só! Gente, olha o que a pandemia faz com as pessoas. Minha mãe entrando no Instagram. Não, essa é inédita, mãe. Adorei. Então, e aí, assim, por exemplo, vou dar até o exemplo da minha mãe, tem 70 anos, 75 ela vai fazer esse ano, ela dá aula de história em São Paulo, ela é professora lá em São Paulo, e ela teve que aprender a lidar com o recurso de dar aula online, uma pessoa de 75 anos. Quer dizer, e não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu acho que a gente tem que. O que não pode é ficar parada, tá sempre em movimento, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas se movimentarem, irem atrás de de alguma forma se mexer. Estamos aí com um delay de Rodrigo. O que será que aconteceu? Oi. Ah, caiu a conexão com o Rodrigo, mas ele vai voltar à nossa conexão. Acho que ele ficou muito emocionado. Ele viu a minha emoção de ver minha mãe aqui na tela. E aí abalou a conexão do Rodrigo. O Rodrigo daqui a pouco vai estar de novo aqui com a gente. A gente está conversando com o Rodrigo Teles sobre inteligência emocional, que é um tema hiper bacana para a gente discutir nesses tempos sombrios que estamos vivendo, né? Um tempo de incerteza, tempos de dificuldades, tempo de. Ai, meu pai, oi, pai, tô aqui na tela, pai. Que belezinha, gente, tô emocionada dos dois estarem aqui me vendo. Bom, mas estamos falando de inteligência emocional, né? Nesses tempos obscuros, tempos sem perspectiva, tempos onde o planejamento é eterno, a gente não sabe quanto tempo vai durar o nosso planejamento, então eu me planejo para o pior, me planejo para daqui a uma semana, para quanto tempo que eu devo me planejar, né? Essa é uma das perguntas que a gente se faz, quanto tempo que eu devo me planejar? E você aí, você está planejando como a sua empresa? A empresa que está fechada, a sua loja de roupa, ou a sua loja ou o seu cabeleireiro? Hoje eu encontrei um amigo meu cabeleireiro que, embora eles estejam em atendimento, o atendimento diminuiu muito, então as pessoas estão se adaptando. E como é que você faz para se adaptar? O que você tem feito?
Sim, Ana, muito obrigada. Ana Paula, mulher do Rodrigo, falou que ele já volta. Então, estamos aguardando o Rodrigo Teles voltar para a gente continuar o nosso papo sobre inteligência emocional. Quem tiver aqui e quiser fazer perguntas, pode mandar as perguntas, tá? Eu estou aqui perguntando, eu já tinha feito uma pautinha para conversar com ele, mas mandem as perguntas de vocês, tá bom? Ontem a gente conversou com o nosso querido nutricionista Emílio, foi um sucesso o papo com ele, foi muito legal mesmo. Na segunda nós falamos com a Adriana Vitorino, né? A Adri usou uma ferramenta comigo para a gente trabalhar organização no emagrecimento. E, na verdade, a ferramenta que ela usou não serve só para alimentação, serve para um monte de coisa. Então, entrem lá no perfil de Adriana. Eu sou a Adriana Vitorino. Entrem lá para conhecer o trabalho da Adriana. Olha lá, Rodrigo voltou. Já que ele tá. O Emílio também. O Emílio, nós vamos agendar um novo papo com ele, porque o Emílio foi o maior sucesso com a pergunta. E aí está ele de volta. Oi, Carol, tive um problema aqui com a minha conta no Instagram. Alguém Não acho tem que tentou problema, acessar a fique minha frio. conta do Instagram aqui, eu tive que alterar minha senha. Enfim, mas vamos lá. Nossa, mas vamos lá. Enfim, Então, a gente vamos estava lá. falando sobre as pessoas fazerem outras coisas, descobrirem novos talentos, né? Num momento tão obscuro, né? O que eu queria te perguntar, aproveitando esse momento obscuro, assim, o que mais me incomoda é a incerteza, né? Eu que sou uma pessoa que sempre prezou por rotina, por horário, por fazer as coisas assim, nananã, tudo certinho. Agora eu acordo todos os dias e penso, como é que será daqui a uma semana? Como é que será daqui a uma semana? Então, tudo que eu abominava, que era tipo, vivo agora, né? Que eu gostava de planejar e etc., eu não consigo fazer mais. E aí? Eu queria, antes da gente entrar nesse tema, eu queria fechar o que a gente estava Ah, falando antes, que você estava fala, falando vamos lá. justamente das pessoas que foram lá demitidas, né? Estão em casa lá, e como falar para essa pessoa, meu, seja feliz, faça isso, faça aquilo outro, Ah, né? Então nós sim, temos, verdade. eu acho que é importante porque pode ser que pessoas que estão aí nos assistindo estejam nessa situação, né? Então aqui tem dois tipos, né? Tem o tipo de pessoa que é a pessoa que dependia 100% disso, né, desse trabalho, dessa renda, um pai de família, né, que trabalha numa fábrica e dependia Aham, 100% dessa renda. Essa pessoa, ela provavelmente vai ter bastante dificuldade. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa não foi atrás de outras fontes de renda, dependia só disso. Provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade. No entanto, é uma ótima oportunidade agora para entrar numa onda que muitas pessoas estão surfando, que é o quê? Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, foi forçado a ir para casa. Então todos nós estamos consumindo muito delivery e o online. Então, para você uhum, que está em casa, será que você, se você tiver uma moto e se você não tiver nenhum veículo, será que você consegue alugar um carro para ir trabalhar para quem está fazendo delivery? Porque tá uma grande necessidade de supermercados, de farmácias, para todo esse pessoal que ainda está funcionando e aumentou drasticamente as suas vendas, e estão precisando de mão de obra. Então, será que você pode fazer isso também? Essa é a hora de não focar no problema, e sim focar mais do que nunca na solução. Porque se você ficar aham, olhando para o problema, você vai ficar paralisado e vai ficar reclamando da vida, ó, que vírus. Não, esquece tudo isso. Pense em como você vai sair dessa, em como você vai arrumar uma solução para isso. Então, essa é uma vertente, né, um tipo de pessoa que perdeu o emprego. E tem o outro tipo de pessoa também que perdeu o emprego, que é a pessoa que ela dependia daquela renda, no entanto, ela uhum, unidades de criados que nunca conseguiram tirar da gaveta, queria fazer coisas que nunca conseguiu fazer. Agora, né, você provavelmente é uma pessoa muito mais conectada do que essa primeira aqui, né? O que é que você pode fazer online, né? Para quem você pode trabalhar? Justamente nessa mesma vibe que eu falei aqui, né? Como é que você pode se inserir nesse novo mercado que está agora em alta, né? De delivery, de online. Como é que você pode prestar serviço para essas empresas? Como você pode se uhum, envolver nessa cadeia? Porque essa cadeia está surfando na onda, né? Que tem aquela velha história. Enquanto alguns choram, outros estão vendendo lenço. Como é que você pode se envolver uhum, no mercado dos que estão vendendo lenço?
Será que você pode ser um distribuidor de lenço? Será que você pode ser uma pessoa que ajuda no delivery do lenço? Então, é começar a pensar nessa vertente e não focar no problema, porque se você focar no problema, vai acontecer o que a Carol me perguntou no comecinho. Você pode entrar em depressão. Você pode entrar em depressão se você focar só no problema. Sabe por quê? Porque quem tem depressão, na grande maioria das vezes, Carol, ela está presa a uma âncora que ancorou ela no passado. Ela está ancorada num problema do passado e ela está remoendo esse momento. Ah, como foi difícil. Ai, puxa, por que eu perdi o emprego? E ela pode entrar no estado depressivo. Então ela tem que sair deste local e ir para outro local. Para outro local, que é para não entrar em depressão. Que é falar assim, ok, existiu esse local. Acabou. Acabou. A primeira coisa é aceito. É aceitar. Porque enquanto a pessoa fica remoendo, mas eu fui mandado embora, eu fui demitido, enquanto ela faz isso, ela não consegue aceitar a situação. Então ela tem que parar e falar assim, ok, fui demitido. Isso é uma realidade, isso é um fato. Isso é fato. Então eu aceito o que aconteceu. Enquanto eu negar o que aconteceu, eu fico preso no passado. Quando eu aceito o que aconteceu, eu mudo o meu estado mental para olhar, ok, agora o que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer? Que tipo de trabalho eu posso fazer? E aqui, Carol, uma das coisas que impede e vai impedir muitas pessoas, sejam eles trabalhadores ou sejam eles empreendedores, é o orgulho e o apego. O orgulho e o apego. Pô, mas eu era um executivo, como é que agora eu vou fazer hambúrguer? Como é que agora eu vou fazer delivery? Pois é, então essa é a hora de desapegar do que ficou para trás e pensar no seguinte, para muitos de nós estamos falando de sobrevivência. Nós não estamos falando aqui de crescimento, não estamos falando nada disso, estamos falando de sobrevivência. Então essas são algumas vertentes, porque isso pode parecer muito óbvio, mas para a grande maioria das pessoas isso não é óbvio. Não fica preso na âncora do passado. Olha para frente, o que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? O que eu posso fazer para gerar renda neste momento? Quais são os mercados que estão em alta nesse momento? É só você pegar o diário oficial e olhar quem é que está proibido de funcionar. Então, esses aqui não dá. Quem está funcionando? Tem um monte de gente funcionando. Será que eles estão sobrecarregados e precisando de gente para trabalhar? Não sei, vou perguntar. Ou não já tem. Um lugar que está precisando muito de gente para trabalhar, então é legal ficar de olho. Eu gostei dessa sua ideia. É o seguinte: grandes farmácias de manipulação que estão fazendo álcool gel, eles não estão dando conta da demanda, né? Então, assim, eu acho que é uma dica aí, pessoal de Ourinhos, porque a Orifito, logo no começo, estava selecionando gente, tá? Não sei como que a Orifito tá agora, se já completou o quadro do pessoal, mas, assim, essas farmácias de manipulação, todas estão produzindo muito álcool gel, né? Então, às vezes é uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estar lá, ou entregador, que eu acho que é isso, né? Então tem gente que não está dando conta do delivery, né? Então, por exemplo, a gente aqui que pede, tem alguns lugares que a gente pedia sempre, né, comida, e nunca demorou. E aí agora você pede, demora para chegar, porque não tem gente trabalhando, né? Então, realmente, bem legal isso. E aí, tem alguns mercados com muita necessidade, né, Carol? Muitas. Por exemplo, está uma dificuldade muito grande para encontrar gás de cozinha. Gás de cozinha, está com dificuldade. Nem falha. Faz uma semana que então, eu tô atrás. Olhar para isso, né? E para a gente fechar esse tema, Carol, acho que ele é muito providencial aqui, porque esse é um momento que pode levar muitas pessoas à depressão. Né? Sim, e isso é uma coisa muito séria, isso é muito sério. Eu quero dar um exemplo de um empresário que eu conversei com ele, um empresário aqui da cidade de Ourinhos, não vou falar o nome, que estava com muita dificuldade no negócio dele, beirando a falência. E aí, eu liguei para ele ontem, ele falou assim, Rodrigo, eu me reergui. Eu falei, me conta então, o que você está fazendo? Eu estou vendendo máscara, álcool e gel e mais um outro item lá, que eu não me lembro o que ele falou. Só com isso, eu tripliquei o faturamento do meu negócio, paguei 6 meses de conta de luz atrasada, 5 meses de aluguel. Então você vê, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço.
né? Eu não Aham. estou falando Eu para só ser quero falar uma oportunista, coisa. né? É isso Diga. aí. Nossa, você leu minha mente. Você leu minha mente. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Sobre oportunidade e oportunistas. Porque, infelizmente, eu já me deparei com oportunista. Eu nem vou falar o que que é, porque como a gente mora numa cidade muito pequenininha, a pessoa vai saber. Mas, assim, não dá pra gente aproveitar dessa onda, né? E sacanear as pessoas e superfaturar seus produtos, né? Então, acho que isso é um momento que nós todos vamos ter um prejuízo financeiro. Então, eu acho que se a gente se ajudar, todo mundo perde pouco, porque todo mundo vai Uhum. perder. Isso é óbvio, óbvio. Financeiramente nós vamos perder. O que a gente vai ganhar de outras maneiras, eu acho que é uma outra discussão. Mas se a gente for pensar só no financeiro, todo mundo vai perder. Então vamos dividir isso e aí todo mundo É perde um isso aí. pouquinho. Então todo mundo se ajuda. Eu penso muito assim. Então assim eu tenho encontrado parceiros assim fantásticos, fantásticos que estão me ajudando tanto no meu negócio, né? E a partir de ontem barra hoje, né? Você é um parceiro que também vai me ajudar na parte pessoal, então isso é maravilhoso, sem comentários, adoro. Eu acho que a gente precisa realmente procurar ferramentas e elas estão aí online, né? Para tentar reprogramar a nossa mente, para tentar reprogramar as nossas ações, para pensar num novo estado desejado, né? Então, tudo aquilo que eu desejava, acho que agora não é mais aquilo. O que que é então? O que que eu desejo de fato, né? E aí começar realmente a fazer as coisas, né? A pôr a mão na massa, porque, gente, ficar sentado vendo série, só série lá, né? Comendo, que eu vejo muita gente falando isso, cara, não vai mudar. Os dias vão passar e as coisas vão estar no mesmo lugar. Show. Eu penso, Eu tô me é por empolgando. aí, é por aí que eu penso também, Carol. E esse baixo estado de inteligência emocional que talvez muitas pessoas não buscaram ao longo dos anos, agora vai cobrar a conta vai ser cobrada agora, né? Então, Aham, porque o Robert Kiyosaki, né, escritor do Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que inteligência emocional é também chamada de inteligência do sucesso. É a inteligência da aham. ação. Eu posso ter muitas ideias, mas se eu não tiver força de ação, nada, Não vai nada adiantar nada. acontece. Nada acontece. Uhum. Então, né, a gente pode pôr uma barra aqui na tela e falar, ó, do lado de cá estão as pessoas que estão olhando para o passado, para o emprego que foi perdido, para o cliente que perdeu, para a empresa que fechou. Do lado de cá estão pessoas que já saíram daqui e já estão aqui. Ok, esse daqui eu já Uhum. aceitei que aconteceu. E agora? O que, que eu posso fazer com a expertise que eu tenho? O que, que eu posso fazer aqui? Então, essa virada de chave rápida, né, vai dizer exatamente o quanto de tempo a pessoa vai demorar para começar a fazer, produzir As coisas acontecerem. as coisas acontecerem. E olha, Carol, vou falar uma coisa, né? Talvez valha a pena escrever isso. Depois É, que tudo isso passar, muitas pessoas terão se redescoberto. eu tenho certeza absoluta disso. Redescoberto. Absoluta. E fala assim, Eu e acho que olhar para si e falar assim: como eu não fiz isso antes? isso aí. É isso aí, eu acho também. E outra coisa, né? Eu queria dizer o seguinte, né? As pessoas costumam olhar para nós e dizer, nossa, como vocês têm sorte. Não, gente. Ninguém falou aqui que é molezinha, que é facinho de fazer, de acontecer, de ter ideia, de estar aqui, fazer uma live animada, feliz. Ninguém falou que é fácil. Não estou dizendo isso. Existe um esforço tremendo, uma coisa que chama trabalho, né? Então, assim, eu acho que vamos nos esforçar, né? Tenha foco, tenha rotina, rotina é importante, né? Vai em busca daquilo que você quer verdadeiramente, verdadeiramente. Eu acho que é primordial dizer isso, né? Que não é fácil, que nós somos seres humanos, que a gente também enfrenta várias dificuldades, já enfrentamos milhões, né? Em outros momentos, mas estamos aqui, né? Então eu acho que é isso. Uhum. É isso aí, Carol. Não é? Bom, É isso aí. É o que eu queria fechar sobre esse assunto, era isso. Diga lá, qual é o próximo que você quer engatar aí? então, aí eu queria dizer o seguinte, vamos deixar tá profundo nossa conversa aqui, tô curtindo. Mas eu Sempre é. queria, né?
O que eu queria é o seguinte, que você desse uma dica. Eu sei que uma das formas da gente se desenvolver é lendo, né? E outra forma também muito bacana é assistindo filmes, né? Filmes, obviamente, que tem um conteúdo bacana, lógico. Então, Aham. eu queria que você desse uma dica aí pra gente, né? Me falasse assim uns 2 filmes ou 3 filmes que a gente pudesse assistir que pudesse desenvolver a nossa inteligência emocional. Ok, já que nós estamos falando de inteligência emocional, o primeiro filme que eu recomendo é uma animação chamada Divertidamente. A primeira. Não sei Uhum. se você já assistiu, Carol. Não, É não um, é um assisti. momento, é um momento fantástico para assistir essa animação, porque ela Aham. fala justamente sobre inteligência emocional, né? E para quem for assistir, eu já dou uma dica que nesse filme, né? A Disney, obviamente, né? Fez o desenho, fez a animação para crianças. Uhum. Então, quando eles falam sobre as 4 emoções básicas, eles substituíram o medo pelo nojo, porque é um filme para criança, né? Então não faz sentido falar de Sim. medo, né, num filme para criança. Então quando você está me ouvindo for assistir esse filme, entenda que o nojo é o medo, né? Então são as Legal. 4 emoções básicas que nós temos. Nem vou dar spoiler do filme aqui, além disso, para não estragar quem vai assistir o filme aí. Então esse é um dos filmes que eu recomendo Aham. divertidamente. Outro filme que eu Legal. recomendo é A Procura da Felicidade. É Hum. ótimo assistir esse filme nesse momento, né? Com Will Smith. E o terceiro filme que eu recomendo é Desafiando Gigantes. Ah, eu já vi. Esse Esse é filme é maravilhoso. sensacional. Sensacional, esse filme. Muito legal mesmo. Muito Que legal. são filmes que É isso. trazem. Assim, eu poderia falar diversos outros, que eu gosto muito de filmes Aham. que trazem essa mensagem, né, para o momento que nós estamos. Ah, e tem uma outra coisa também, para quem é empreendedor. Para quem é Hum. empreendedor, tem uma série que o History Channel lançou há muito tempo, chamada Gigantes da Indústria. Ah. Essa série, são 8 capítulos, ela está disponível num site chamado Dailymotion. Eu deixo o link depois aqui nos comentários. Você pode assistir de forma gratuita mesmo, não está violando nenhum direito autoral, né? E aí a gente vai começar a entender, né, principalmente para quem é empreendedor, né, o quanto de dificuldade essas pessoas também passaram por momentos como nós estamos passando agora e como é que eles deram a volta por cima, né? Como é que eles Aham. utilizaram a inteligência emocional para dar a volta por cima. Né? Eu falo dessa Legal. série porque eu passei como lição de casa também para o pessoal da mentoria e eles tiraram Ah. aprendizados assim extraordinários dessa série. Eu também continuo tirando. Aham. Porque assim, eu tenho alguns filmes e livros e coisas que a gente lê e relê, a hora que você relê, você já relê com outro olhar, né? Então, nada é repetido, vamos dizer, é sempre um novo aprendizado, né? E aí, para Uhum, fechar, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: aí a pessoa que está lá do outro lado, está assistindo a gente, né? Vai lá, assiste o filme e fala, nossa, eu não aprendi nada com isso, né? Por que razão que as pessoas leem os mesmos livros ou assistem as mesmas séries e não têm o mesmo desenvolvimento? É porque cada um de nós somos seres únicos. Cada um de nós teve suas experiências e cada um de nós está com um nível de consciência em determinados momentos. Então, eu tenho um nível de consciência diferente do nível de consciência que você tem, Carol. Você passou por experiências únicas que só você passou. Eu passei por experiências únicas que só eu passei. Então, tem muitos livros que eu leio e aquele livro não conversa comigo, porque aquela Uhum. realidade é muito distante da realidade que eu vivi. Já você pode ler um livro e se conectar com ele de uma forma tão profunda, falar, nossa, parece que esse livro está conversando comigo. Então depende muito o momento da vida que nós estamos. Tem muitos livros que eu releio, né, anos depois, eu falo assim, nossa, parece que é outro livro, porque é óbvio, eu era outra Exatamente. pessoa, como Outra daqui a pessoa. 10 minutos à frente eu serei outra pessoa, porque nunca vai se repetir, né? Depois dessa conversa que nós estamos tendo aqui, eu já serei uma outra pessoa. É impossível ser Uhum. igual. Impossível. Então, por que muitos leem livros, assistem filmes, fazem treinamentos, muitos dão o próximo passo, vão além, outros não?
porque depende do nível de consciência, né, de dispersão da consciência que a pessoa tem naquele momento, né, baseado nas Uhum. histórias que ela já teve até ali. Mas nada disso é perdido. Absolutamente nada disso é perdido. Nada, Tudo que é eu acho. informação que a gente coloca para dentro, seja o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente pensa, isso vai criando dentro da nossa mente um processo, como se Uhum. fosse mesmo várias engrenagens, e aí, em algum momento, vai entrar uma outra engrenagem, vai ser um livro, um filme, qualquer coisa, vai entrar uma engrenagem e a pessoa vai falar assim, agora eu entendi aquilo, puxa, agora fez sentido, e aí ela Né? começa a fazer o próximo movimento, né? Então, Aham. é normal isso acontecer, é muito normal isso acontecer. Eu acho que eu queria, assim, dar um recado para as pessoas, não sei se você vai concordar comigo, mas principalmente nesse momento, né, que ele está gritando para a gente, né? Por favor, pessoal, abram suas mentes, né? Abram a mente para o novo, abram a mente para tudo que está aí. Vamos tirar alguma lição do que está exposto nesse mundão aí, né? Então, eu acho que quantas vezes, né, quando eu recomendei que as pessoas fizessem o seu curso, né, eu disse para eu tinha uma expectativa em relação às pessoas, né, todo mundo, né, mas assim, depende muito da pessoa querer aquilo, né, porque tem gente que vai fazer o seu curso, ou vai fazer qualquer outro curso e vai sair de lá a mesma pessoa. Por quê? Porque não quis se entregar. Então, pessoal, se entreguem, tentem mudar, porque vale a pena. E quero deixar uma dica também, Carol, para quem está buscando, né, desenvolver inteligência emocional e nesse momento, né, às vezes não tem acesso a nenhum outro recurso, né, que seja a internet, que o presencial tá barrado, né, nesse momento, e é um momento muito bacana para desenvolver inteligência emocional através de coisas muito simples, né, que muitas pessoas às vezes até banalizam, né, que é através da meditação. A meditação é uma forma, e tem pessoas que acreditam que meditar tem que ir lá sentar na posição de lótus e ficar lá meia hora fazendo. Não tem nada a ver. Esse é um tipo de Nada a ver. meditação. Existem dezenas, centenas de Ah, tipos de meditação. isso Né? O mesmo. simples fato de eu fechar os olhos agora, limpar minha mente, prestar atenção na minha respiração por 3 segundos é uma meditação. Então, Sim, puxa, eu estou eufórico até, tô paralisado de tanto medo. Fecha os olhos, 3 segundinhos, respira. respira, respira. E faça isso várias vezes ao dia, todas as vezes que for necessário. Uma outra coisa, né, que você falou de filmes, a outra é você ler, mas ler coisas que realmente fazem com que você avance. Né? E a outra, não menos importante, mas de certa forma um pouco restrita para alguns agora, que é o exercício físico. Por Porque muitas favor. pessoas. Mas as pessoas falam: o que tem a ver o exercício físico com inteligência emocional? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque quando eu faço exercícios físicos, o meu corpo produz hormônios do prazer. Isso é biológico. Quem está assistindo aí, se não Uhum. acreditar nisso, é só você pesquisar no Google. Isso é biológico. Quando você faz exercícios físicos, o seu corpo começa a produzir dopamina, serotonina, ocitocina, todos os hormônios que trazem prazer para nós. Então, se você tem a oportunidade de fazer aulas online, pegar conteúdo online, né? O pessoal que está aí com a Carol, eles têm conteúdo online para você se exercitar em casa. Assim, pô, mas em casa, você sabe que você vai estar fazendo um grande bem para você mesmo, em trazendo, em Exatamente. desenvolvendo hormônios do prazer para manter você em cima e não embaixo. Exatamente. E aí, ó, e é por isso, foi muito legal você ter falado isso, que a gente da Movit, a gente pensou em mudar o nosso conteúdo. Na verdade, não é nem mudar, em deixar ele mais incrementado, incrementar o nosso conteúdo, trazendo pessoas para falar sobre outros assuntos e principalmente coisas sobre a inteligência emocional, porque a gente acredita que está totalmente ligada uma coisa à outra, né? Então a gente sabe que as pessoas estão tendo sim dificuldade de fazer atividade física em casa, porque acaba, eu tenho preguiça, ai, que saco. Gente, arranja um jeitinho, coloca lá na sua agenda meia hora.
meia hora. Ninguém está falando aqui para estalar músculos, não é isso. Estamos falando em manutenção. É manutenção, verdade mesmo. Então, assim, Manutenção. vai lá no canal do YouTube da Movit, põe na televisão, né? A maioria das pessoas, a maioria eu não sei, estou falando mentira, não é a maioria não. Mas ou põe na televisão, né? Ou põe no celular, busca lá YouTube. Gente, tem uma série de aulas. A gente está produzindo muito conteúdo de aula, né? Fora que procure a sua unidade ou em Santa Cruz ou em Ourinhos, os professores vão orientar. A gente tem atendimento online, né? E eu acho que às vezes é legal manter esse contato com o professor vai te motivar. Pô, aquele professor que me dava aula, pô, ele tá ali, ele tá para te atender. Né? É uma nova forma. E a gente vai ter que se adaptar a uma nova forma de viver. Né? E vamos supor que a gente viva assim o resto da vida. E aí? Não vai ter mais graça a vida? A gente vai ter que arranjar a felicidade nesse modo de viver, não é? Eu penso Se muito isso. E reinventar. se for para sempre? Entendeu? E aí eu nunca mais vou ser feliz, então, porque a minha felicidade é só sair para fora de casa. Eu vou ter que reinventar, achar uma outra forma de ser feliz, de viver, de me desenvolver, de me sentir feliz. Eu acho que é isso. Sensacional, Carol. Concordo com você em gênero, Certo? número e grau. Sim, gênero, número e Que grau. bom. Oi, Maria, entrou aqui. Ai, Rodrigo, infelizmente temos que encerrar o nosso super papo, a nossa super conversa. A gente deu até uma estouradinha no horário. Aqui, não, estamos no horário exatamente. Eu tô com um Ah, não, relógio ali que são acende e apaga. 19h26, E né? isso, estamos no horário. Eu ainda sou um pouco britânica em relação ao horário. Mas eu quero muito te agradecer mesmo, né, pela oportunidade de você estar aqui com a gente no canal da Movit. Acho muito interessante, eu acho que tem tudo a ver. Eu gosto muito de desenvolvimento da inteligência emocional, você sabe bem disso. Eu patrocinei o seu seminário ano passado, Uhum. eu levei os meus colaboradores, né? Eu trabalho Foi bastante isso show. com eles. Foi show. Vai ficar gravado. Olha, para quem perdeu a live, tem gente reclamando que está acabando já. Ó, vai ficar gravado 24 horas no ar e a gente vai baixar isso daí, o nosso conteúdo. A gente vai colocar lá no nosso canal do IGTV. Então, não fiquem preocupados, tá? Vocês não vão perder esse conteúdo. Quem está entrando agora, eu conversei hoje com o Rodrigo Telles sobre inteligência emocional e a gente vai disponibilizar esse conteúdo, tá? E aí, eu queria saber se você quer deixar algum recado, se você gostaria de falar alguma coisa, para a gente finalizar a nossa live. Sim, Carol, eu quero deixar um recado, sim, de inteligência emocional, né? De utilização da inteligência emocional, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Eu falei mais no início do nosso papo, você me perguntou o que eu estava vendo aí, né? De raiva, de depressão, e eu tenho visto muito intolerância das pessoas, as pessoas querendo enfiar a goela abaixo do outro, o seu ponto de vista. E a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte, que agora é o grande momento de cada um de nós utilizar a empatia, de compreender o outro primeiro antes de tentar ser compreendido, antes de julgar, antes de querer que ele pense igual a você. Porque cada um de nós estamos em momentos diferentes da vida, temos experiências diferentes de vida. Então, o simples fato de talvez eu não estar passando pela mesma situação que aquela pessoa está passando, eu tenho que querer olhar a visão dele com a minha. Eu não posso olhar o estado das pessoas com a minha visão. Eu preciso olhar para as pessoas com a visão delas, porque elas têm uma visão única da vida delas. Então eu falo para as pessoas, né? Que tal agora, ao invés de você julgar e querer usar a intolerância, você trocar o seu óculos com a outra pessoa e olhar o mundo dela com os olhos dela? Porque se ela está falando que ela está precisando e que ela está fazendo isso, ela tem um motivo para estar fazendo isso. Ela não está fazendo isso porque ela quer, é porque a visão de mundo que ela tem é assim. Então, em primeiro lugar, é respeitar a opinião das pessoas. Respeitar a opinião das pessoas e tentar compreender o mundo dela. Porque eu vejo verdadeiras guerras, Nossa, né? nem me E fale. vale lembrar que essa mensagem, eu acho ela muito profunda, Carol, porque é justamente a ausência da empatia que vem causando guerras no nosso planeta até hoje. Seja os islâmicos contra os judeus, porque a minha religião é melhor que a sua, então eu sou melhor que você, e então, se você não é da mesma religião que eu, você não presta.
Então, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Aham. Enquanto o ser humano não conseguir desenvolver esse olhar, de olhar o outro com a visão do outro e não com o meu, né, infelizmente nós vamos continuar vendo essa intolerância. E por que essa mensagem agora? Porque este momento não é o momento de fazer isso. Não é o momento de julgar as pessoas que estão lá reclamando na internet porque perdeu o trabalho. Não é o momento de fazer isso. Agora é o momento de ser o quê? De ser